Então eu preciso te parabenizar por ter tocado nesse vídeo gigantesco em que eu vou te ensinar exatamente a diferença entre log wheels, primaries e HDR wheels, que apesar de no próprio DaVinci Resolve se parecerem visualmente mesmo, elas são extremamente diferentes e eu quero genuinamente contar para vocês quais são essas diferenças e mostrar para vocês tudo isso também. Esse vídeo ele vai estar dividido em capítulos, então fica bem à vontade para escolher qual capítulo que tu prefere assistir, caso algum dos conteúdos tu já tenha conhecimento sobre. E também eu preciso te dizer que eu tô assumindo que tu sabe genuinamente sobre scopes, porque a gente vai usar bastante scopes para conseguir mostrar para vocês as diferenças todas das ferramentas. Dito isso, se vocês não sabem scopes por algum motivo, se tu que tá assistindo não sabe scopes, fica bem à vontade para tocar aqui no canto superior esquerdo, onde eu vou deixar um vídeo sobre scopes. É um vídeo já bem antigo, inclusive um vídeo que eu tenho um pouquinho de vergonha, sendo bem honesto, mas ele pode ser útil para vocês vão conseguir aprender, então eu sugiro fortemente que vocês toquem ali, beleza? E a partir do momento que vocês já entenderam tudo sobre scopes, a gente vai genuinamente mergulhar de verdade no conteúdo desse vídeo. Se a gente tocar nesse botão, a gente já está nas primaries, na verdade. Inclusive, em português, pode ser que vocês percebam que tem um nome diferente. Por exemplo, pedestal, gama e ganho. E aqui acho que é deslocamento. Basicamente, em inglês vai ter os nomes lift, gamma, gain e offset. Sempre que eu estiver mexendo na rodinha, que a gente tem logo aqui embaixo, eu estou mexendo no parâmetro de luminância da ferramenta. Isso acontece em todas as ferramentas, todas que eu vou comentar hoje junto com vocês. E naturalmente, quando eu estou mexendo no círculo de cores, eu estou mexendo no parâmetro de cor da nossa ferramenta. Legal? E de novo, isso serve para todas as ferramentas que a gente vai comentar aqui hoje. E gente, olha, eu imagino que se vocês sabem ler scopes, essa representação aqui faz sentido para vocês, porque afinal de contas a gente tem lá na esquerda da imagem uma parte bem escura e na direita da imagem uma parte bem clara, legal? E isso vai sendo um degradê que vai do preto ao branco. E gente, olha, o offset ele é o mais simples de eu mostrar para vocês. Se eu aumentar aqui o parâmetro de luminância dele, o que vai rolar é que eu estou linearmente subindo toda a luminância da minha imagem, legal? De maneira completamente linear mesmo. Isso inclusive acontece com qualquer outra imagem. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, se eu subir ela completamente, vocês vão perceber que eu estou linearmente subindo e descendo ela de maneira 100% linear, tá? A mesma coisa acontece com cores. Por exemplo, se eu jogar para o lado do amarelo, vocês vão perceber que a principal mudança é que o meu canal azul diminuiu completamente de forma linear e todos os outros ficaram no lugar. Inclusive nesse caso, como eu não levei exatamente para o amarelo, eu levei um pouco mais na direção aqui do laranja, o meu vermelho acabou subindo um pouquinho, tá? Mas basicamente é isso que está rolando. E agora vamos para essas três ferramentas, o Lift, Gamma e Gain, que na verdade elas funcionam muito para se complementar dessa forma. O que rola é o seguinte, o Gain, ele é como se fosse eu modificar esse ponto da curva, legal? Então quem conhece a ferramenta de curvas entende exatamente o que é ela e também entende que a ferramenta do Gain é como eu modificar esse exato ponto aqui, tanto em questão de luminância, olha só, a gente consegue perceber essa modificação rolando lá nos scopes, né? Tanto quanto em questão de cores. Então, novamente, se eu acrescentar lá, por exemplo, um amarelo, vocês vão perceber que eu diminuí como se eu tivesse pego esse ponto, só na verdade o azul, né? E tivesse diminuído ele até chegar nessa posição aqui. Então, basicamente, o que está rolando é que o Gain, ele dá foco em movimentar as partes claras, mas ele movimenta a imagem toda, com exceção do último pixel preto aqui que a gente tem, que realmente não é modificado. Na verdade, ele modifica a imagem toda e cada vez ele afeta menos, né? De cima para baixo, ele vai afetar ao máximo e aí ele vai aos poucos afetando menos, como sendo um degradê, né? De nível de afetamento, vai. E aí aqui, quando chega no pontinho preto, ele obviamente não se movimenta. Então, não importa o que eu faço no nosso Gain, ele nunca vai, o pontinho preto lá embaixo nunca vai se movimentar. Todo o resto que vai se movimentar, legal? E o Lift, ele funciona exatamente da forma contrária, tá? Então, ele é como se fosse movimentar o pontinho de baixo das minhas curvas, tá? Então, se eu movimentar tanto em questão de luminância quanto em questão de cores, basicamente eu estou movimentando toda a minha imagem, com exceção, claro, do pontinho branco lá. Então eu estou movimentando praticamente toda a minha imagem e, de novo, é um degradê do quão a imagem vai ser afetada, do quanto a imagem vai ser afetada aqui, é mais afetada aqui e menos afetada aqui, legal? E o Gamma é o intermediário, ele movimenta justamente, olha só que interessante, justamente o meio da minha imagem, legal? Então ele dá foco lá para as partes intermediárias da minha imagem e
Diferente do lift e do gain, que dão foco para as sombras e para as áreas mais claras, o gamma vai dar foco para o meio da minha imagem, né? E aí eu posso fazer isso tanto em relação à cor quanto em relação à exposição, obviamente. Inclusive, o paralelo do gamma nas curvas vai ser algo mais ou menos assim. É como se eu criasse um círculo, aliás, um pontinho aqui no meio das minhas curvas, né? Inclusive, provavelmente seria exatamente aqui ou muito próximo disso. E aí, obviamente, ele movimenta tanto para cima quanto para baixo. Isso é como se eu estivesse mimicando a movimentação que o gamma gera para mim. E, gente, outra forma de eu movimentar minhas primaries, meu lift, gamma, gain e meu offset é por meio das color bars que a gente tem aqui. As color bars nada mais são do que as mesmas ferramentas, só que com uma interface um pouquinho diferente. Ao invés de eu ter o círculo de cor, o que eu tenho nada mais é do que as 3 ou 4 barrinhas lá de luminância, de vermelho, verde e azul, que são os 3 canais que a gente costuma trabalhar em imagens que são RGB de verdade, né? Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar lá um amarelo no meu gain, eu vou descer lá o meu azul. Legal, que é a cor oposta do amarelo. Se eu quiser, por exemplo, acrescentar um ciano, eu vou baixar lá o meu vermelho, que é a cor oposta do vermelho. Legal? Então, obviamente, se eu quiser acrescentar vermelho, eu posso justamente só acrescentar vermelho. Claro, eu estou fazendo isso no gain, de forma que dá foco em afetar as partes mais claras da imagem e menos foco em afetar as partes mais escuras da imagem, mas obviamente eu poderia fazer isso no lift, poderia fazer isso no gamma também, sem problema nenhum. Inclusive, olha, gente, vocês devem perceber que existe uma certa diferença entre eu subir e descer o gain dessa forma e subir e descer o gain dessa forma. Só que aqui, no caso do gain especificamente, é puramente uma questão mais de interface e menos de resultado visual. Vocês podem perceber que a curva que eu gero é exatamente igual, tá? É exatamente igual. Legal? Mesma coisa serve para o gamma e para o lift também. E, gente, vamos sair um pouco das partes mais gráficas e vamos tentar ir para uma imagem que é de um projeto que eu genuinamente trabalhei há um tempo atrás, que eu quero demonstrar para vocês, inclusive. Esse é um projeto que foi gravado numa Arri Alexa, então o que eu vou fazer, na verdade, é organizar aqui o meu gerenciamento de cores. Inclusive, eu acho que eu nem quero acelerar isso na hora da edição do vídeo, porque eu quero que vocês vejam de verdade exatamente o que eu estou fazendo. Olha, eu vou colocar o meu input color space como Arri White Gamma 3 e vou colocar o meu input gamma como Arri Log C3, legal? E aí a minha saída vai ser Rec 709 e Gamma 2.4. Exato, perfeito. Vamos até mapear, justamente porque o nosso espaço de cor foi de um maior para um menor, né? E nesse caso, se eu vier logo aqui antes, uma das formas, por exemplo, de eu modificar a exposição pode ser modificando o meu offset. Então, se eu subir aqui, por exemplo, ó, vocês percebem que a nossa imagem está se comportando mais ou menos como se fosse um slider de exposição. Embora, na minha opinião, é uma das piores maneiras dentro do DaVinci Resolve de executar a modificação de exposição, tá? Mas é possível fazer dessa forma. Inclusive, gente, vamos supor, por exemplo, que eu gosto mais ou menos da exposição geral, mas eu quero subir as partes mais escuras da minha imagem. O que eu posso fazer facilmente é, de novo, usar a ferramenta que dá foco lá nas partes mais escuras, legal? Tudo vira uma massagem, tudo acaba virando uma massagem entre o lift, gamma e gain. Por exemplo, se eu quero subir mais ou menos o esquema geral da minha imagem, de repente eu achei essa área um pouco clara demais, então eu posso descer lá no meu gain, e aí de repente talvez eu tenha que subir um pouco mais o gamma, mas eu achei que eu perdi muito contraste, né? Eu fiquei com tudo muito, muito alto, eu fiquei sem nada de cores escuras, né? Daí de repente eu quero abaixar o meu lift, legal? Então sempre acaba sendo um exercício de gerenciamento de massagem entre o lift, gamma e gain. E a gente acaba movimentando vários ao mesmo tempo, inclusive, principalmente se a gente está no painel, e na prática a gente acaba também sempre precisando ir e voltar para todos eles para conseguir executar um certo resultado que a gente imagina. Inclusive, olha, se eu der um antes e depois, vocês vão perceber que a diferença foi sutil, mas fez toda a diferença. Na verdade, visualmente, a gente percebe vários uma imagem com uma intenção artística completamente diferente, né? A gente inclusive consegue perceber aqui nos scopes, olha só. Se eu der um antes e depois, vocês percebem que a gente basicamente manteve os pretos lá embaixo, inclusive a gente até enterrou um pouquinho, e a gente subiu toda a parte intermediária da nossa imagem, né? Inclusive as partes claras da nossa imagem foram modificadas também, mas nem tanto. Justamente porque eu trouxe lá o meu gain de volta, né? Eu trouxe para menos o meu gain conforme eu subi o meu gamma. Inclusive, gente, tem uma forma muito interessante que é a que eu mais recomendo que vocês usem para modificar a exposição da imagem de vocês, que na verdade é uma técnica um pouco mais avançada, que é a seguinte: eu posso dar um botão direito aqui no Node 1 e eu posso modificar o meu gamma para ser linear.
Legal? Se eu subir o meu gain ou descer o meu gain a partir do gamma do node modificado para linear, eu vou ter um resultado muito parecido com a modificação da exposição direto na câmera, legal? Quase como se eu estivesse fechando ou abrindo a minha lente, ou por exemplo, aumentando ou diminuindo o meu ISO, ou até de repente aplicando mais filtro ND ou aplicando menos filtro ND, certo? E aí o que rola é que eu tenho uma modificação muito parecida com a exposição de verdade. Então, o node em linear com a ferramenta de gain, via de regra, gera um resultado muito parecido com modificar a exposição direto na câmera. Embora, na verdade, atualmente eu venho preferindo outra forma de executar a minha modificação de exposição e eu vou mostrar para vocês quando a gente genuinamente chegar lá. E, gente, olha, na teoria também é possível a gente modificar o nosso balance, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero que essa imagem fique um pouco mais balanceada, um pouco menos para esse lado tão quente quanto a gente tinha, né? Se eu fizer algo mais ou menos assim, eu estou balanceando a minha imagem um pouco mais e eu naturalmente também consigo fazer a minha modificação de, entre aspas, balanço de branco por meio do meu gain lá no meu node em linear. E naturalmente também é possível a gente usar o nosso offset para modificar, só que daí, claro, não em linear, né? A gente vai voltar para Use Timeline. Eu posso modificar o meu balanço de branco também usando meu offset. Inclusive, técnica extremamente utilizada pela galera de Hollywood por muito tempo, porque todas essas outras ferramentas mais sofisticadas que eu mostrei para vocês até agora, incluindo ferramentas essas que eu vou mostrar mais para frente no vídeo, elas não existiam. Então era muito comum o pessoal usar o offset diretamente dessa forma para conseguir fazer o nosso balanço de branco da nossa imagem, né? Inclusive, que a gente tem um resultado bem agradável visualmente, na minha opinião até melhor do que usar o Linear Gain, né? A primeira parte do vídeo já foi, a gente tem 3 ao todo, então fica comigo que eu prometo que melhora, porque a gente vai começar agora a ver as diferenças de verdade de um para outro. E mais do que isso, se vocês quiserem receber conteúdo em texto, fiquem bem à vontade para tocarem no primeiro link da descrição, que vai ser o link da minha newsletter. A partir do momento que vocês entrarem na newsletter, vocês começam a receber os conteúdos em texto no e-mail de vocês. Dito isso, vamos de volta agora sim para as log wheels. E se a gente vier logo aqui nesse botãozinho logo aqui do lado, a gente consegue acessar as nossas log wheels, que basicamente são ferramentas que visualmente elas são muito parecidas, mas o funcionamento delas é bem diferente. Eu vou demonstrar isso tudo para vocês. A única exceção, na verdade, é o offset, que é exatamente a mesma ferramenta que a gente tinha quando a gente estava lá nas primaries junto com Lift, Gamma e Gain. Esse offset é exatamente o mesmo que esse offset. Legal? Inclusive, se tu modifica um, ele também naturalmente modifica o outro. É exatamente a mesma ferramenta. Essas ferramentas aqui, o Shadow Midtone e Highlight, vão trazer resultados bem diferentes do que o Lift, Gamma, Gain. Se eu modificar o meu Shadow, basicamente o que eu estou modificando são sim as partes mais escuras da minha imagem, mas é importante deixar claro que eu estou isolando as partes mais escuras da minha imagem. Então eu estou modificando só as partes mais escuras da minha imagem. Lembra que quando eu modificava o Lift, o que rolava é que linearmente ele mantinha uma linha reta e ele afetava mais as sombras, mas ele também afetava as partes claras. E aqui no caso do Shadow, ele vai afetar de maneira mais específica só as partes escuras. E inclusive é importante deixar claro que ele cria um joelho na nossa imagem, tá? Isso é importante deixar claro por um grande motivo. Isso aqui pode quebrar a imagem de vocês se vocês forem agressivos demais, tá? E novamente, aqui eu tô fazendo uma modificação por meio lá da minha luminância, né? Mas eu posso fazer essa mesma modificação com base nas cores, legal? Então, por exemplo, eu posso acrescentar lá um tom de amarelo lá, como eu andava fazendo, sem problema nenhum. Inclusive a gente percebe lá que o meu canal vermelho e o meu canal verde ficaram principalmente no lugar e o meu azul desceu bastante, né? Então isso aqui tá em ordem, né? RGB, ou seja, red, green e blue, ou seja, vermelho, verde e azul, legal? O Highlight, ele é o exato oposto, ele vai mexer na parte superior da imagem e novamente, se eu quiser, eu posso acrescentar lá um quentinho, lá um amarelo ou de repente ter alguma outra cor, sem problema nenhum, tá? Eu consigo sem problema nenhum fazer isso. Inclusive a gente gera um resultado que visualmente aqui até ficou meio esquisito, né? Mas basicamente a gente consegue fazer essas modificações também sem problema nenhum. Eu até vou fazer essas modificações aqui, fica mais fácil de demonstrar. E o Midtone, ele é exatamente o que vocês imaginam, ele é o meio da minha imagem, tá? Então eu consigo subir e descer lá no meio da minha imagem. Deixa eu desfazer isso tudo aqui para ficar mais prático aqui. Exato, ó. Vocês conseguem perceber isso e também vocês conseguem perceber que eu consigo modificar em relação a cores também, né? Agora vocês a esse ponto vocês já entenderam que tudo que eu modifico a exposição, eu também consigo modificar o equilíbrio do RGB, ou seja, as cores, né?
Se eu fizer isso e eu fizer isso, eu consigo demonstrar para vocês que esse joelho eu consigo modificar, né? O joelho e o cotovelo aqui eu consigo modificar exatamente em que lugar da imagem, em que nível de exposição da imagem eles vão acontecer. Isso acontece por meio do low range e por meio do high range. Legal? O low range vai modificar o joelho que fica entre shadow e midtone. E o high range vai modificar o cotovelo que fica entre midtone e highlight. Então, se eu modificar isso para cima ou para baixo, vocês conseguem perceber que a minha ferramenta de highlight está afetando mais ou menos da minha imagem. Está afetando partes mais escuras ou mais claras da minha imagem. Legal? E é exatamente igual que a gente modifica o nosso low range. Eu também consigo escolher exatamente onde que ele vai afetar, qualquer parte que ele vai afetar da minha imagem. E, gente, olha, aqui pode ter uma confusão que pode acontecer, tá? Existem duas ferramentas nessa mesma tela que se chamam Shadows, legal? E elas são diferentes, tá? Por exemplo, esse Shadow, ele vai mais ou menos fazer isso aqui, como eu já demonstrei para vocês, né? Esse Shadow, ele vai fazer isso aqui. Legal? Ou seja, ele vai dar prioridade para modificar lá as partes mais escuras da minha imagem, mas obviamente ele vai manter o preto no lugar, como vocês puderam perceber. Então eu posso trazer esse shadow para cima com um resultado mais ou menos assim. Inclusive, ele lembra muito o resultado que mexer direto no meu gamma. Ele, claro, o meu gamma ele dá menos ênfase nas partes escuras da minha imagem, né? Ele pega justamente o meio da imagem. Mas como normalmente na vida real, no dia a dia, a maioria da minha imagem acaba caindo na parte escura, o Gamma ele parece que ele dá mais foco na parte escura, mesmo não sendo matematicamente verdade. Então o que rola é que eu tenho meu Shadow aqui, legal? Que ajuda a recuperar as sombras. Inclusive tem uma coisa importante que eu preciso deixar claro, é que o Shadow, quando eu subo ele automaticamente acrescenta Mid-Tone Detail. Tá? Que é uma ferramenta que existe para aumentar uma sensação de contraste fino, ou seja, parecido com nitidez, talvez uma nitidez mais grossa, né? O Mid-Tone Detail é uma ferramenta que lembra muito o resultado do Clarity no Lightroom, para mim. E a mesma coisa serve para o highlight, tá? Esses highlights, eles também são diferentes do que esses highlights, legal? É importante deixar isso claro, ó. Esse highlight cria um joelho e esse highlight, ele basicamente faz uma modificação assim, legal? Como vocês podem ver ali, perfeito? Então é importante deixar claro que esse shadow é diferente desse e esse highlight é diferente desse, tá? E como sempre, de novo, volto a repetir, se tu diminuir o highlight, ele também está acrescentando mid-tone detail naquelas áreas, legal? Inclusive, essa é uma ferramenta muito interessante para recuperar highlights quando eu uso ela em conjunto com um qualifier puramente só de luminância. Quem é usuário mais avançado aí provavelmente já entendeu tudo e eu não vou precisar ficar descrevendo tudo aqui, né? E, gente, olha, vamos, por exemplo, trazer aquela mesma cena ou de repente até uma outra cena, talvez uma cena um pouco mais escura, que eu tenho um pouco mais de controle, por exemplo essa aqui mesmo. Meu ponto é, eu consigo fazer algumas modificações bem práticas no meu dia a dia por meio dessas ferramentas que vocês acabaram de ser apresentados, né? E eu vou demonstrar isso tudo para vocês. Primeiro deixa eu fazer meu gerenciamento de cor aqui agora, e aí eu quero mais ou menos mostrar para vocês o que eu faria, tá? Então, primeiro de tudo, olha, eu acho que eu vou subir o meu offset para eu conseguir ganhar um pouquinho de exposição também, né? Outra coisa que eu posso fazer também é dar uma ajustada no meu preto, olha que interessante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá o meu preto aqui, né? E de repente, o meu preto ele tá de uma cor que não é exatamente a melhor cor, na minha opinião. Legal? Então vamos supor, por exemplo, que o meu preto ele tá um pouquinho mais verde do que eu gostaria, que é o caso, tá? Então o que eu posso fazer é de repente trazer um pouco mais em direção ao magenta lá, ó, e aí eu tenho uma diferença da cor do preto gigantesca. Eu até vou fazer isso em outro node para ficar mais claro, tá? Então se eu trouxer o meu shadow para baixo ali, ó, vamos lá, eu consigo modificar, então eu consegui trazer meus pretos para baixo e mais do que isso eu consegui também modificar as cores lá se eu quiser, ó. Por exemplo, eu consigo fazer uma coisa assim, ou de repente até fazer uma coisa mais estilizada, tá? Por exemplo, levar o meu preto mais em direção lá a um tom mais frio, né? Até nesse caso eu acho que eu poderia até subir um pouquinho, honestamente. Aí, ó. Entende? Então eu consigo modificar as cores do meu preto, legal? Eu gosto muito de usar essa ferramenta para equilibrar meus pretos. Por exemplo, vamos encontrar um take aqui que ele tá com os pretos bem tingidos, né?
Então o que eu posso fazer, por exemplo, é diminuir lá o meu vermelho para eu conseguir ficar com pretos um pouco mais próximos da realidade, eu diria, um pouco mais naturais, tá? E aí a gente tem um resultado um pouco mais assim, olha que interessante. Então eu usei lá o meu Shadow para modificar só a área mais escura da imagem e equilibrar o meu RGB, olha que interessante. Basicamente eu estava com o vermelho bem mais alto do que os outros dois canais, né? E o que eu fiz foi basicamente equilibrar a partir das áreas mais escuras lá, né? Então a gente chegou num resultado bem mais, bem mais natural, eu diria. Obviamente a mesma coisa é verdade se eu quiser modificar as cores dos brancos que eu tenho na minha imagem, né? Então primeiro de tudo, vamos ver se eu consigo recuperar esses highlights aí, ó, fazendo uma coisa parecida com isso, olha só. Bem mais legal, bem mais interessante. E obviamente eu consigo modificar as cores dos meus highlights também se eu tiver interesse. Por exemplo, se eu quiser jogar um amarelo lá, se eu quiser jogar mais vermelho lá, não tem problema. Ou de repente até um vermelho um pouco pra cá. Ou de repente se eu quiser trazer uma cor completamente complementar, tá? Eu posso fazer isso também. Claro que aqui eu exagerei, mas posso fazer uma coisa assim, olha que interessante, ó. Eu consigo justamente tingir as partes brancas da minha imagem, né? As partes mais claras de todas. E aí eu chego num resultado como eu imagino, né? E também, obviamente, tem algumas modificações que eu posso fazer, que inclusive eu quero demonstrar nesse take, pode ser nesse aqui mesmo, acho que fica mais claro. Por exemplo, se eu quiser destacar as áreas mais claras da minha imagem, eu consigo tranquilamente subir lá os meus highlights, tá? Isso vai naturalmente gerar uma... Ó, só que claro, ele ficou tingido, então eu vou ter que compensar isso tudo. Mas o meu ponto é, eu consigo destacar, olha só, eu consigo, aqui dá pra ver bem claro ó, o que eu quero dizer. Eu consigo destacar os meus highlights simplesmente trazendo lá os highlights pra cima, legal? Claro, aqui eu tive que modificar um pouco do balanço, porque senão ele tava gerando uma cor vermelha aqui, porque naturalmente ele tá subindo mais o canal vermelho do que os outros, né? Ela me impediria também de baixar, exato, ó. De baixar o meu high range. Claro, a minha modificação ficou agressiva demais agora, então a gente diminui um pouquinho, mas olha, eu consigo dar destaque para as áreas mais claras da minha imagem dessa forma, que pode trazer um pop, uma sensação de mais HDR, né, para minha imagem. E a mesma coisa eu consigo fazer com meus pretos, tá? Então, por exemplo, se eu quero aprofundar mais as áreas escuras da minha imagem, eu posso fazer isso sem problemas, ó. Consigo pegar o meu shadow e baixar as áreas mais escuras da minha imagem e fica bem mais cheio de contraste, né? Só que o contrário também é verdade. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho já uma imagem que ela naturalmente é bem escura, legal? E aí talvez eu queira recuperar um pouco de informação ali. Eu posso tranquilamente só trazer os meus pretos um pouco mais altos, olha só que interessante. Aí eu fico com um resultado que ele é mais fosco, eu diria, tá? Ele traz um preto um pouco mais parecido com fotografias antigas, com filmes, com tudo isso, né? Claro que aqui eu exagerei, provavelmente eu encontraria um meio termo para isso, né? Mas, exato, ó, mas a gente já consegue um resultado mais criativo, eu diria, né? E, gente, olha, de forma geral, é importante deixar claro que eu gosto de usar minhas log wheels, principalmente para refinar o que eu criei com Lift Gamma Gain. Tá? Então, Lift Gamma Gain é a parte mais criativa e as log wheels é a parte menos criativa, legal? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero esquentar lá os meus highlights, mas como é de noite, eu quero também manter as sombras frias, legal? Só que, como vocês podem perceber, quando eu modifico o Gain, eu também estou modificando muito as áreas escuras da minha imagem, meus pretos, né? Então, agora, para eu voltar a equilibrar meus pretos, eu posso vir lá nas minhas log wheels, lá no meu shadow e tentar mais ou menos equilibrar aquilo, legal? Então eu tenho a modificação do lift, eu tenho o meu look sendo aplicado, mas eu também tenho os pretos um pouco mais equilibrados, né? Inclusive, deixa eu desfazer completamente isso e colocar em outro node para mostrar um antes e depois bonitinho para vocês. Acho que fica mais... Exatamente, ó. Então eu tenho lá os pretos um pouco mais equilibrados agora, mas novamente, obviamente, com o meu look sendo aplicado. Olha que legal. Mesmo com o meu look aplicado, eu consigo ter um refinamento lá dos meus pretos para manter eles mais equilibrados. Legal? Ok, já foi a segunda parte do vídeo, agora só falta uma. E se vocês tiverem interesse em conhecer o meu podcast, em que eu falo também sobre color grading e também sobre como genuinamente viver de freelancing com colorização, fica bem à vontade para tocar no segundo link que vai ter aqui na descrição. E esse link vai te levar para o Spotify de verdade, onde tu pode se inscrever no meu, aliás, nem sei como fala, assinar o meu podcast e aí conseguir acompanhar de verdade. Mas obviamente agora vamos para as HDR Wheels, que é a última parte que falta do vídeo. E gente, olha, se a gente vier nesse botãozinho aqui, a gente consegue
acesso às nossas HDR Wheels, tá? Que apesar do nome, elas não têm nada a ver só com HDR. Na verdade, elas funcionam para qualquer tipo de imagem, tá? Inclusive SDR, inclusive se tiver no espaço de cor da câmera e tudo isso, tá? Inclusive, normalmente elas vêm com esse painel retraído, tá? E a gente pode lá expandir ele e aí a gente tem acesso a mais coisas. Mas vamos aos poucos, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa por vez. Bom, qual que é a ideia das ferramentas de HDR, né? Primeiro de tudo é que elas modificam partes da imagem também com base em luminância, como todas as outras que eu falei para vocês, só que cada uma das ferramentas vai afetar uma certa parte da imagem mais específica do que as outras, tá? Então olha só, a parte da imagem que meus blacks está afetando é daqui para baixo. Legal? Aí o dark é daqui pra baixo. Inclusive vocês percebem que isso aqui é um histograma, né? Aqui é o 100 nits, ou seja, aqui é o branco do SDR, né? E aqui vai ser o preto do SDR, legal? O preto na verdade de qualquer espaço de cor, vai? Mas aqui é o branco do SDR, né? Inclusive vocês vão perceber que existe lá o Specular Highlights, que eu consigo selecionar aqui, exato, que é o nosso último aqui, que afeta a parte superior da nossa imagem, a parte inclusive acima do espaço de cor Hexeter 9, né? Isso porque tem algumas imagens, e eu consigo inclusive demonstrar para vocês, se eu tiver direto na câmera, se eu tiver no espaço de cor da câmera, tem algumas imagens, alguns pixels que podem estar numa parte superior do que cabe no espaço de cor, tá? Que é, por exemplo, as luzes ali, que por algum motivo não tá modificando. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Pode ser que eu tenha esquecido de selecionar. Ah, tá. Gente, olha, isso é muito importante, tá? Vocês precisam selecionar o espaço de cor. Então, nesse caso, eu tô lá em RE White Gamut 3 e tô em RE Log C3, porque exatamente nesse node onde eu tô aplicando a ferramenta, é esse o espaço de cor que eu tô. Lembra que o meu conversor tá rolando lá no final, né? Então aqui ainda não tá convertido, ou seja, tá no espaço de cor da câmera. E aí agora sim, se eu modificar o meu specular, ó, vocês percebem que eu tô modificando lá as áreas da imagem que estão fora do espaço de cor de entrega, mas que estão dentro do espaço de cor que, assim, que a câmera consegue gerar, né? Porque a câmera gera um espaço de cor muito maior do que só o SDR, né? Inclusive no caso de uma Ori Alexa, mais ainda, né? Mas, gente, por que eu tô mostrando isso aí pra vocês? Porque cada uma dessas ferramentas vai afetar uma certa parte da imagem, tá? Inclusive, elas vão lembrar muito as ferramentas que rolam lá dentro do Lightroom ou do Camera Raw do Photoshop, né? Então, a gente consegue ver claramente que a gente consegue selecionar ferramentas diferentes com propriedades diferentes, né? E o Global, que é a única ferramenta que não sai daqui, ele basicamente funciona como uma ferramenta de exposição geral também, né? Bem como uma ferramenta de balanço de branco geral. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma imagem mais ou menos assim, até um pouquinho mais escura, eu faria dessa forma, tá? Inclusive, o Global é a ferramenta que eu mais uso para gerenciar a exposição e balanço de branco das minhas imagens, tá? Obviamente, com o espaço de cor selecionado corretamente. Inclusive, se eu tiver lá em Aces, eu tenho que selecionar Aces aqui. Se eu tiver lá em DaVinci White Gamut, eu tenho que selecionar o DaVinci White Gamut aqui, legal? Tudo depende de em qual espaço de cor o node atual está. Existe uma outra forma de modificar o meu espaço de cor dessa ferramenta. Na verdade, existem outras duas formas, tá? Que é pegando da timeline ou do projeto. Por quê? Como vocês podem perceber, o padrão é o Use Timeline, legal? O padrão do espaço de cor e do gamma dessa ferramenta é Use Timeline. E o que é o Use Timeline? De onde ele tá pegando, de onde é esse espaço de cor da timeline que ele tá pegando, né? Pode ser de dois lugares, tá? Pode ser aqui das configurações do meu projeto lá em Color Management, e esse Timeline Color Space é o que ele está pegando, tá? Então, nesse caso, ele está considerando que a gente está trabalhando em Hexeter 09 Scene, ou pode ser também lá no gerenciamento da própria timeline, tá? Então, se eu vier lá na minha timeline, dá um botão direito, vem em Timelines, Timeline Settings, eu tenho acesso lá a Color, e aí existe aqui um Timeline Color Space, legal? Só claro, tem uma coisa importante. O Use Project Settings significa que ele está usando as configurações do projeto, legal? E, gente, olha, acho que vocês entenderam que cada um desses parâmetros é também modificável, né? Eu consigo dizer para o software qual que é a região que eu quero afetar da minha imagem conforme o parâmetro que eu tenho selecionado. Então, assim, se eu dar um Shift H, eu consigo ver quais que são as áreas da minha imagem que o Shadow, nesse caso, está afetando, legal? Se eu subir um pouquinho mais, eu vou estar afetando áreas mais claras. Se eu descer mais, eu vou estar afetando áreas mais escuras, perfeito? Então, é mais ou menos assim que eu posso modificar lá a área de luminância da minha imagem que eu estou afetando com base em cada um dos parâmetros, né? E aí, obviamente, se eu sair aqui do Shift H, eu consigo lá, por exemplo, fazer as modificações que eu quero. Por exemplo, nesse caso, ó, nessa cena, provavelmente eu ia querer lá baixar o meu Shadow para aumentar um pouco o meu contraste. Eu ia querer subir o meu Dark, provavelmente, para subir um pouquinho lá as áreas mais escuras e não ficar com elas tão perdidas. E provavelmente eu ia querer subir lá o meu Light e o meu Highlight também, ó.
Pra justamente criar mais essa sensação de ter algum destaque, né? De ter algum contraste rolando ali. E olha só que imagem bonita que a gente criou. Inclusive, nada me impediria de fazer o balanço de branco de verdade, né? Pra chegar numa imagem um pouco mais balanceada, vai? Uma parada assim, olha que legal. Usando meu Global. Inclusive, gente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas... Porque, na verdade, essa é a segunda vez que eu gravo. Mas, basicamente, o Global é a ferramenta que eu mais gosto de fazer meu trabalho de exposição e de balanço de branco, tá? Inclusive, eu costumo só usar o Global pra isso. Obviamente, no espaço de cor correto, então eu preciso lá tá... Inclusive, não foi o que eu fiz agora, acabei de perceber. Mas, olha, eu preciso estar lá no espaço de cor correto, né? Aqui, exatamente. E aí, inclusive, eu faria essa modificação diferente. Mas o meu ponto é, de qualquer forma, eu costumo usar o Global pra isso. Porque ele adapta o espaço de cor e ele dá uma impressão muito mais natural pra mim, tá? Independente de ser o jeito teoricamente mais parecido com modificar na câmera ou não, independente de ser essa questão, eu gosto visualmente do resultado que o Global me traz, tá? Enfim, gente, acho que é isso. Eu vou voltar pra tela agora pra me despedir de vocês. Então você finalmente chegou no final desse vídeo e eu preciso comentar algumas coisas pra vocês. Bom, primeiro eu acho que tá na hora de eu pedir a inscrição de vocês, se vocês tiverem interesse, se vocês sentirem que eu mereço e conseguir ajudar vocês. Fiquem bem à vontade pra tocar no botão de se inscrever aqui do YouTube. E mais do que isso, se vocês tiverem interesse em genuinamente aprender Color Grading, sem precisar ficar pulando de vídeo em vídeo aqui pelo YouTube, fica bem à vontade pra tocar no link que tem na descrição, que vai ser o último link da descrição, em que ele vai te levar pro meu Instagram, e aí tu me manda um DM, a gente conversa um pouco mais lá, e aí eu consigo te recomendar qual que é o teu próximo passo no processo de aprendizado de Color Grading. Então acho que é isso, gente. A gente se fala na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.